não tá boa. De qualquer forma, não sei como é que tá no YouTube. Estou aqui, comecei a gravar agora, para depois, qualquer coisa, eu publico a gravação. Fala, Ricardo, me diz se você está ouvindo bem? Tá tranquilo? Ah, então beleza, então vamos lá. Vamos para cima, então. Eu estou seguindo aqui uma apresentação no YouTube. Quem quiser abrir no YouTube do GG Tilt, aí pode acessar lá, pode dar uma olhada lá com os slides. Mas eu vou falar aqui também para o Instagram. Maravilha, tá excelente, bom saber. Então vamos nessa. Eu decidi fazer essa live hoje, na verdade, como o início de um assunto, que é um assunto que eu vejo ser um dos maiores leaks dos jogadores de pôquer, onde os jogadores de pôquer têm mais dificuldade devido à natureza da profissão, o que toda profissão tem a sua dificuldade devido à natureza da profissão, e só que geralmente acabam aceitando como algo que não tem o que fazer, que é o sono, né? A natureza do pôquer prejudica o sono diretamente. Especialmente para quem joga MTT, que vai acabar tendo dias que acaba dormindo tarde, outros dias joga, outros dias não joga, e fica naquela um sono totalmente irregular. Tem dias que dorme mais, tem dias que dorme menos, tem dias que dorme mais tarde, tem dias que dorme mais cedo. Às vezes o cara tenta ir dormir logo depois de passar 12 horas de grind, com adrenalina subindo no blefe, altas emoções, euforia porque puxou o torneio, e aí o cara acha que vai deitar na cama e vai dormir como um bebê. Isso não acontece. E mesmo quando acontece, se o cara consegue, não, mas eu não tenho problema em dormir, Danilo. Tá, mas como você acorda no dia seguinte? Você acorda se sentindo totalmente descansado, revigorado, ou no dia seguinte você acaba acordando se sentindo podre, destruído? Aí o Bruce falou, grindo até às 6 e o vizinho às 8 da manhã já botando barões, ou seja, já fazendo ali começando a obra, né? E aí a qualidade do sono fica bem prejudicada. Quem joga cash já tende a ter uma flexibilidade maior, tá? Então tem algumas coisas dessa live que vão ajudar mais o jogador de cash, tem outras que servem para cash e MTT, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho, vamos dar uma olhadinha, vamos refletir um pouquinho sobre o sono primeiro, depois eu vou dar algumas dicas para você aplicar hoje já, que vão contribuir com o seu sono. Eu vou também passar algumas outras, alguns treinamentos, algumas outras coisas que você pode ir aplicando e melhorando seu sono. Vamos ver se ajuda e depois que você fizer, você vem me contar se funcionou para você, tá bom? Então vamos começar. Primeiro, essa frase mostra, né, fala como o sono é tão importante para as nossas emoções. Tem a frase aqui no slide no YouTube: a melhor ponte entre desespero e esperança é uma boa noite de sono. Sabe quando você está ali no fim do dia, com aquele sentimento de desespero, que falta de esperança, e você acha que nada vai dar certo, e aí você vai dormir, aí você acorda de manhã, já sabe tudo que tem que fazer, já está bem tranquilo. Temos um cachorro aqui na casa também, que vai fazer parte da nossa live. Então, vamos lá. Então, a melhor ponte entre o desespero e a esperança é uma boa noite de sono. Quem nunca teve uma boa noite de sono e de noite parecia que não tinha solução e de manhã você acordou e lembrou e de repente os insights vieram e tudo se resolveu, né? E aqui eu vou primeiro colocar reflexão para você. Reflexão para você avaliar o seu sono. Primeiro, com que facilidade você dorme, você deita na cama e dorme. Pensa nisso e dá uma nota de 0 a 10. Com que facilidade você dorme? Se você deita na cama, fecha os olhos e já desmaia. Eu tenho uma amiga que diz que ela dorme na queda. Ela senta na cama, deita para dormir, na queda ela já está dormindo. Dorme muito fácil para dormir.
Mas aí na segunda pergunta, ela tirou uma nota baixa, porque a segunda pergunta é: com que facilidade você permanece dormindo ao longo da noite? E ela se ligou e falou: nossa, eu durmo muito bem, mas eu acordo várias vezes durante a noite. E acordar várias vezes durante a noite significa que o seu sono não está profundo o suficiente. Então, talvez você não tenha que trabalhar a facilidade de adormecer, mas tem que cuidar de algumas coisinhas que eu vou trazer mais para frente sobre a capacidade de entrar num sono profundo e permanecer dormindo por um período ininterrupto durante a sua noite, o que faz uma diferença enorme. Vou falar mais para frente. Terceira pergunta para você refletir, que é como você acorda. Você acorda cansado de 0 a 10, 0 sendo muito cansado, como se você não tivesse dormido, está acabado, e 10 você acorda extremamente disposto, cheio de energia, cheio de vitalidade. De 0 a 10. Quanto disposto você acorda? Ou, né, se 0 for o cansaço, né, máximo, quanto cansado você acorda? Pensa nisso, tenta se lembrar. Porque o que significa acordar muito cansado? Acordar muito cansado significa que o seu sono não teve o efeito de descanso o suficiente para que para que servisse como uma noite de sono reparador, que é tão fundamental para várias e várias coisas. Vou falar um pouquinho mais para frente também. Olha só essa frase da doutora Judith Owens, diretora do Centro de Distúrbios do Sono Pediátrico do Hospital Infantil de Boston. Dormir o suficiente é tão importante quanto boa nutrição, ou seja, quando se alimenta bem, tão importante quanto fazer atividade física, tão importante quanto o uso do cinto de segurança. Existem vários e vários estudos associando o sono com o aumento do risco de morte, com o aumento do risco de câncer, com o aumento do risco da incidência de Alzheimer, com o aumento da incidência de depressão, com taxa de suicídio. Tem, assim, parece que o sono afeta praticamente todas as áreas da vida. O bom sono afeta positivamente praticamente todas as áreas da vida e o mau sono afeta negativamente praticamente todas as áreas da vida. Então, por que as pessoas dão tão pouca importância para o sono assim? Nós crescemos numa sociedade que valoriza o cara que é durão, que valoriza o cara que dá conta. Ah, quando eu morrer, eu durmo. E eu já me peguei falando isso várias vezes no passado, quando eu comecei a estudar sobre sono, eu já me peguei pensando, ah, quando eu morrer, eu durmo. Eu falava isso, eu usava. E a real é que vai dormir muito mais rápido, mais cedo, vai morrer mais cedo. A tendência de quem dorme pouco é morrer mais cedo. Então, assim, esse conceito de super-homem, eu dou conta, eu aguento, e dormir é para os fracos, esses papos, fazem com que a gente não dê tanta atenção. Só que não percebe também que tem tantos problemas emocionais e problemas de saúde advindos da falta de sono. Eu ouvi hoje eu gosto muito do trabalho do Matthew Walker. O Matthew Walker é um dos maiores estudiosos de sono do mundo. Ele tem um TED que chama Sono é o seu superpoder. E tem uma parte que ele fala assim, nenhum animal da natureza se priva de sono, propositalmente, voluntariamente. Todos os animais da natureza têm sono, dormem, procuram dormir e acabou. E o ser humano também sempre foi assim. E só até mais recentemente que nós, provavelmente com a invenção da energia elétrica, que o ser humano passou a sacrificar muito mais o sono. E o nosso cérebro não está acostumado com isso, não tem mecanismos para lidar com isso ainda. E aí o fato de você não ter mecanismo para lidar com isso ainda, a gente sofre muito mais com a falta de sono do que a gente gostaria, do que precisava. Isso afeta até mesmo a nossa imunidade, isso afeta a produção e ativação das células de defesa do nosso organismo. Então, a chance do cara ficar doente, adoecer num dia que dormiu
menos é maior. Inclusive tem uma associação, sabe quando muda 1 hora da horário de verão, horário de inverno, essas coisas, quando você dorme 1 hora menos, aumenta em cerca de 24% a taxa de infartos no dia que uma boa parte da população dorme 1 hora menos. Olha só a diferença que 1 hora a menos de sono já pode causar. E aí depois quando muda e aumenta 1 hora e as pessoas dormem 1 hora a mais, a taxa de infarto se reduz em 21%. Louco isso, né? Como 1 hora já faz tanta diferença. Imagina uma noite inteira mal dormida. Todos nós precisamos recarregar. Aí uma frase da Sarah Mednick. Os estudos associaram conclusivamente, outra pessoa que estuda o sono, os estudos associaram conclusivamente a insônia à irritabilidade, raiva, depressão e exaustão mental. Conseguem associar irritabilidade, raiva, depressão, exaustão mental a alguma coisa que a gente fala aqui de vez em quando nesse canal, chamada tilt? Tem tudo a ver, né? O sono, a falta de sono tem tudo a ver com tilt, porque aumenta a sua irritabilidade, então você tilta mais fácil. Aumenta a sua raiva, então você tende a ter um impulso de raiva, uma explosão mais facilmente. Aumenta a depressão, então o cara entra o cara fica ali mais frustrado e deprimido mais facilmente. E exaustão mental, cada hora o cara está mais cansado e quer jogar cada vez menos, ou seja, exaustão mental. Então vamos a alguns exercícios. Eu vou falar mais de sono aqui no futuro, tá? Eu acho que é um assunto muito importante que a gente precisa aprofundar mais. Mas hoje a proposta era começar a levantar esse assunto, sentir o interesse de vocês, saber quais são as dificuldades de vocês. Então, quem tiver dúvidas e quiser conversar, quiser fazer alguma pergunta e expor alguma dificuldade, coloca aqui nos comentários e a gente vai falando, eu vou respondendo também. É algo que eu estou estudando também cada vez mais para poder orientar melhor os jogadores, tá? Então vamos lá. Algumas dicas que melhoram o seu sono. Exercício físico todos os dias está diretamente associado a um melhor sono. Então, mais um motivo para o cara fazer exercício. Está aí um ponto, também um outro leak, um outro ponto falho de boa parte dos jogadores de pôquer é a falta de atividade física. Então, se você faz atividade física, você mata vários coelhos em uma só. Por exemplo, você melhora o seu sono, você melhora a sua resiliência, reduz o seu tilt, você melhora a sua disposição com atividade física diária. E atividade física diária também aumenta a sua resiliência emocional, a sua resiliência mental. Ou seja, eu sou um grande defensor da atividade física como um fator também que aumenta a força de vontade, determinação. Ou seja, atividade física frequente é um fator que se reflete em várias áreas, tanto te blindando contra o tilt, quanto te deixando mais focado, determinado e com mais perseverança e força de vontade para vencer e enfrentar todos os desafios do tilt. Faça um pôr do sol digital. O pôr do sol digital é assim: a partir de determinada hora, eu vou desligar todos os aparelhos eletrônicos, inclusive o celular, eu vou deixar de lado e vou passar um tempo fazendo outras coisas sem ter na minha cara a tela de um celular ou de um computador. Porque essa tela é luz. E para produzir a melatonina, que é um hormônio que te induz ao sono, que o corpo precisa de um tempinho para produzir, precisa de escuro. Precisa de menos luz tão na cara, especialmente a luz azul, que é uma luz que está muito presente nos aparelhos, né, no computador e no celular. Por isso que tem gente usando aqueles óculos laranja, tem alguns filtros para as telas do computador, tem uns programas que reduzem a luz azul. Então, são algumas formas de contornar isso.
Mas melhor do que isso é você não ter na sua cara ali, o celular na cara, uma luz bem assim, dizendo para o seu cérebro, tá claro ainda, não precisa programar o hormônio do sono, porque tá claro, tem luz, então não é hora de dormir ainda. É essa mensagem que você passa para o seu cérebro quando você fica em ambientes muito iluminados, especialmente com essa luz azul. Então, procurar sempre ter algumas coisas que você pode fazer. Você pode ler, vai tomar um banho, cara, escrever alguma coisa, programar o seu dia seguinte é uma coisa que eu recomendo. E usa a criatividade, vai comer, programe atividades antes de dormir que não tenham luz e tela de computador. 3, elimine atividades de trabalho pelo menos 1 hora antes de dormir. Então, o cara terminar o grind e ir para a cama direto vai ficar difícil, dificulta. Você terminou o grind, mas aí você ainda fica revisando as mãos, você ainda fica trocando ideia ali no fórum do time, no Discord do time, sobre como foi a sua sessão e acompanhando os brothers e tal. E aí você não desligou completamente, né, antes de dormir. Outra coisa que influencia bastante para o seu sono, inclusive na produção de alguns neurotransmissores que fazem o seu cérebro funcionar melhor, é tomar sol regularmente. Uma das coisas que eu oriento para os meus monitorados é vai fazer o exercício diário saindo de casa, caminhando, por exemplo, no sol, por meia horinha, é o suficiente para você tomar sol, fazer um exercício, começando o seu dia de preferência, então logo pela manhã. Crie um ambiente para dormir. Sabe quando o seu cachorro, ou o cachorro de algum amigo seu que você já viu, tem o lugar certo para dormir, tem o lugar certo para fazer xixi cocô, não consegue fazer em qualquer lugar, às vezes o cachorro fica super apertado, mas não faz em casa porque ele precisa fazer na rua. E já aconteceu com você também, você sabe, querendo ou não, você é um animal também, e também tem alguns mecanismos instintivos, que é, por exemplo, quando, não sei se já aconteceu com vocês, comigo é comum, eu estou voltando de viagem e quanto mais perto de casa eu chego, parece que mais eu tenho vontade de ir ao banheiro, quanto mais perto chega, é o meu corpo dizendo, estamos chegando perto do meu território, é hora de usar o banheiro, meu banheiro, e isso a gente faz, é um processo orgânico, é psicológico, mas é orgânico, é instintivo, e nós somos bem instintivos. Então, como que a gente pode usar isso em relação ao nosso sono? Esteja na sua cama, especialmente, praticamente, somente para dormir. De preferência no seu quarto, né? Reserve o quarto lugar para dormir, se for possível, e use, para estar acordado em atividade, use outros ambientes, como, por exemplo, você vai ter um escritório, que é para você estudar, para você grindar, é lá o seu lugar de estudar e grindar. Aí você tem um outro ambiente, que é o ambiente para você fazer outras coisas. E aí você tem um ambiente de TV, de descanso, de leitura, etc. E a sua cama, um ambiente de dormir. Quando você faz isso, você instintivamente treina o seu corpo para a hora que eu estou aqui nesse quarto, nessa cama, é a hora de dormir. Então, o corpo entra em estado numa vibe, estado de sono muito mais facilmente. Então, essa é uma dica que eu recebi recentemente, que eu identifiquei recentemente, e eu senti que eu achei genial, né? Eu acho muito, muito interessante essas ideias de você usar os mecanismos do seu corpo, os mecanismos mais espontâneos, automáticos, ao seu favor. Então, se a gente tem esse mecanismo de eu identifico cada parte da minha casa com alguma atividade e na hora que eu entro naquele local, eu entro na vibe. Então, por exemplo, você tem ali o seu setup para o grind. Na hora que você senta ali, entra naquele escritório e entra no seu setup, o que acaba acontecendo é que você entra na vibe do grind. A mesma coisa você cria com a sua cama. A sua cama é para dormir na hora que você, pronto, agora chega, apaga as luzes e aí vai para a cama.
você entrou na vibe de dormir. Então, cria esse ambiente para dormir. Além disso, criar um ambiente para dormir, eu acho que eu coloquei mais para frente, mas vamos aproveitar isso. Então, você vai tornar aquele ambiente mais adequado para você dormir. E o que isso significa? O ambiente mais adequado para você dormir, ele tem o mínimo de luz possível. Então, você procura eliminar todas as frestinhas, as brechas de luz. Procura deixar o máximo blackout possível, o mais escuro possível. Se não for possível, coloque vendas. Coloque aquelas vendas para te ajudar a ficar bem no escuro. Além disso, barulho. Também tenta isolar o máximo de barulho, reduzir o máximo de barulho. Aí, se como o colega aqui na live falou, mas aí às 8, você vai dormir às 6 da manhã e às 8 da manhã o vizinho já começa a fazer barulho. Aí é o caso de você botar os tampões de ouvido e reduzir o som que você capta, que o seu ouvido recebe, porque na hora que você fica recebendo muito som, o seu inconsciente entra num estado de alerta, e esse estado de alerta ele vai te manter meio acordado, ele dificulta o seu sono profundo, e você precisa do sono profundo. Aproveitar para fazer uma distinção aqui. Existe o sono, existem 4 fases do sono, que é sono leve, sem sonho, sono profundo, sem sonho, sono leve com sonho e sono profundo com sonho. Para você ter uma boa noite de sono que contribua para o seu descanso, que contribua para o seu aprendizado, registro de aprendizado, que contribua com a correta produção de hormônio, etc. Para você conseguir isso, você precisa de uma noite de sono contínua, profunda, e que você passe pelas 4 fases. Por isso que o sono superficial, o sono leve só você dormir não é o suficiente. Você precisa dormir e precisa entrar em sono profundo. Isso é fundamental. Aí perguntaram se o fone com música para dormir é ruim. Boa pergunta, boa pergunta. Se você colocar uma música, dependendo do tipo de música, uma música lenta, contínua, que passe um sentimento de segurança, tranquilidade, sons da natureza, coisas assim, possivelmente vai ser bom. Agora, dependendo do tipo de música, se tiver muita oscilação, possivelmente vai ser ruim. Mas aí é aquela coisa, testa. Se você dormir bem, se mantiver acordado e acordar descansado, então pode ser bom. Teste e depois me conta. Que mais? Um banho quente antes de dormir. Você já sai, dá uma relaxada, você sai da luz e dos eletrônicos. Então, o banho quente é uma ótima coisa para você fazer logo antes de dormir. Uma descontração profunda. Quem já fez alguma aula do método De Rose sabe que a gente ensina os alunos durante as aulas e treina isso praticamente em todas as aulas, fazer uma descontração profunda, que significa você se deitar e conscientemente enviar comandos de descontração para os pés, pernas, quadris, abdômen, tórax, braços, antebraços, mãos e dedos, pescoço e cabeça, e de novo, passa com a consciência pelo corpo, induzindo estado de descontração profunda, e a nossa mente tem a capacidade de fazer isso. Mas como que as pessoas fazem normalmente? Quem não conhece, nunca exercitou essa capacidade. Geralmente, deita na cama, vira de lado e espera o corpo passivamente entrar em estado de descontração. Nem sempre vai funcionar. Tem vezes que você está com outros motivos, outras preocupações e fica tenso, ou passou por um estresse ali, fica tenso e o corpo não descontrai. Se o corpo não descontrai, você não dorme, ou não dorme profundamente, ou se dorme não descansa, porque o corpo está tenso. Então é fundamental você deitar e antes de tentar dormir, ou até mesmo antes de dormir, descontrair dos pés à cabeça. Quem nunca fez isso antes, fala comigo, porque eu tenho um áudio que eu induzo essa descontração profunda, que pode te ajudar. Não é com a intenção de dormir, é com a intenção de você usar aquele estado de descontração profunda, estando acordado, para se reprogramar.
que essa é uma outra técnica, é uma outra ferramenta que eu ensino, que nós ensinamos no método de Rose, tá bom? O que mais? Evite cafeína depois das 14. Depois eu recomendo que você procure os estudos do Matthew Walker, Matt Walker sobre sono. Ele tem um livro que se chama Why We Sleep, Por que Nós Dormimos. E nesse livro, ele fala que às vezes as pessoas conseguem dormir mesmo depois de tomar uma xícara de café, mesmo depois de tomar uma breja, mesmo depois de tomar um copo de uísque, o cara consegue dormir. Mas o que acontece quando eles medem o cérebro da pessoa, eles medem a qualidade do sono, a profundidade do sono? A pessoa dorme, mas ela não aprofunda o sono, porque a cafeína no sangue, o álcool no sangue fazem com que você tenha um sono mais superficial. E isso não produz os processos cerebrais que você precisa para descansar e para aprender. E isso não produz o descanso físico, emocional e mental necessário. Então, a chance que você acorde no dia seguinte pouco descansado, como se tivesse dormido mal, mesmo tendo dormido 8, 9 horas, é muito grande. Aliás, uma coisa que eu não falei aqui, a recomendação também é que você durma de 7 a 9 horas. Esse é o tempo ideal, menos do que isso pode ser ruim, e mais do que isso também pode ser prejudicial, tá? Então, de 7 a 9 horas seria o tempo ideal. Tem pessoas que com 7 horas estão muito bem, tem pessoas que precisam de 9. Isso varia de pessoa para pessoa, então é importante que você identifique em você, tá bom? Então, o tempo, a hora, a quantidade. Mas é importante que essas 7 a 9 horas sejam contínuas e ininterruptas. Já me perguntaram, e se eu dividir em 3 partes? 3 horas aqui, 3 horas ali, 3 horas ali, tudo bem? Não é o ideal. Não é o ideal. O ideal é que sejam 7 a 9 horas ininterruptas, com sono de qualidade. Perguntaram aqui, o que eu acho de quem toma remédio para dormir? Eu não acho nada dessas pessoas, né? Cada um faz o que quer e respeito todo mundo. Agora, o que eu vejo que é a consequência, quais são os pontos positivos e negativos de tomar remédio para dormir? Tomar remédio para dormir pode causar duas coisas. Uma é essa dependência do remédio para dormir. Depois o cara não consegue dormir mais sem o remédio. E tudo que gera dependência, eu pessoalmente não gosto, porque você não consegue depois viver sem aquilo. Então o cara não descobriu como dormir bem. Ele só encontrou um caminho com o auxílio de um remédio para conseguir dormir melhor. Só que aí o cara, na hora que vai acordar, super difícil de acordar, porque ainda está com o efeito do remédio, vai saber se a casa está pegando fogo e o cara está ali dormindo pesado por causa do remédio. E assim por diante, tem alguns pontos negativos. Então, o principal é essa dependência. E o segundo é que o cara pensa assim, então eu não preciso melhorar os meus hábitos para melhorar o meu sono. Eu tomo remédio e eu continuo cuidando mal dos meus hábitos, entende? Então, a minha linha de raciocínio, a minha linha de pensamento é resolver, solucionar, ir direto na causa, aprimorar e resolver aquilo ali. Porque se esses seus hábitos estão te causando falta de sono, esses hábitos também podem estar te causando um monte de problemas. Pode estar te causando problemas cardíacos, pode estar te causando questões emocionais, de relacionamentos, que quando você resolve os hábitos, por exemplo, o sono, isso vai refletir em tantas áreas na sua vida que acho que super compensa você pensar, tá bom, eu estou dormindo mal, ao invés de tomar um remédio para dormir, falar, o que está me fazendo dormir mal? Como que eu posso fazer para dormir melhor? E aí você começar a trabalhar o aprimoramento dos seus hábitos, da sua rotina. Esse é o meu jeito de pensar, a minha sugestão, minha recomendação. Beleza? Ok. Próximo. Lista de tarefas para o dia seguinte. Isso é para o caso de você deitar na cama e ficar pensando em um monte de coisa que você tem que fazer, e você não pode esquecer disso, não pode esquecer daquilo. Se isso te atrapalha,
escreve tudo no papel. Quando você tira da sua mente, a sua mente fica muito mais tranquila de que você não vai esquecer nada, e aí você pode dormir tranquilo. Outra recomendação, reduzir a exposição à luz no ambiente, isso eu já falei. Reduzir o barulho, isso eu já falei. Faça uma respiração lenta e profunda por 2 minutos. Às vezes você não consegue dormir porque a mente está muito agitada. 2 minutos de respiração consciente, lenta e profunda desacelera a sua mente, relaxa o seu corpo o suficiente para te ajudar a dormir. O que significa uma respiração lenta e profunda? Deita para dormir, e aí você inspira e expira pelo nariz, contando bastante tempo, faz uma respiração lenta e profunda, enchendo os pulmões de baixo para cima. Mais uma técnica que nós ensinamos no método de Rose, a respiração profunda, de baixo para cima, segura o ar, depois esvazia também devagar. Quando você esvazia devagar, a fase de soltar o ar é a fase que o corpo naturalmente relaxa. Então você solta o ar ainda mais devagar que você inspirou. E faz de novo. E de novo, em ciclos, por 2 minutos. Você vai ver que você vai entrando nesse estado. Por quê? O seu estado de sono, ele tem uma respiração muito lenta. Se você deita para dormir, sua respiração está curta e rápida, o seu corpo não assimila que você está em estado de cair no sono. Quando você começa a desacelerar voluntariamente a respiração, você imita um processo biológico natural, que é a respiração lenta e profunda durante o sono. Então, induz mais o seu corpo a dormir, induz mais facilmente o seu corpo a dormir. O que mais? A meditação de 2 minutos. Meditação é uma técnica que pode te ajudar a aquietar a mente também. Então, 2 minutinhos de meditação já é o suficiente. Aí tem algumas dicas, essa aqui que eu falei que não serve tanto para MTT. Esse é um dos maiores desafios de quem joga MTT. Que uma das coisas que mais favorece também o seu sono é você dormir todo dia na mesma hora e acordar todo dia na mesma hora. Isso é muito mais fácil para quem é jogador de cash, porque ele pode fazer os horários dele mais tranquilamente. Para quem é jogador de MTT, cara, isso vai dificultar. Mas por que isso é tão importante? Mais uma vez, pensando nos seus instintos, pensando na biologia do seu corpo, o fato de você estar e sempre dormir na mesma hora cria um hábito. Então, começa a chegar naquela hora, o seu corpo já começa a produzir os hormônios certos para te incentivar a dormir. Você já começa a ficar com sono e a sua hora de dormir sempre, naturalmente você dorme. É a mesma coisa quando você come todo dia no mesmo horário, aquele horário começa a te dar fome naturalmente. É a hora de comer, o seu corpo produz o hormônio que te dá fome. E aí você começa a ficar com fome e vai comer. A mesma coisa acontece com sono, seu corpo começa a te preparar para dormir se você dorme sempre no mesmo horário e começa a te preparar para acordar se você acorda sempre no mesmo horário. Ontem eu tô aqui na praia, falei, vou tirar uns dias off para a praia e tal. Então eu tô aqui na praia e eu falei, nossa, essas últimas noites, vou falar de live de sono, mas essas últimas noites eu não dormi tão bem, não dormi o quanto eu gostaria. Vou para a praia, vou deixar dormir, meu corpo dormir até a hora que ele quiser, vou deixar ali, meu corpo me acordar a hora que ele quiser. Mas no fundo, eu sei que ele vai me acordar no mesmo horário que eu acordo todos os dias. E pior que foi o que aconteceu, eu acordei às 7 da manhã, 10 para 7, que é a hora que eu acordo todo dia praticamente. Ou seja, eu podia acordar a hora que eu quisesse, meu corpo me acordou sozinho no mesmo horário. E tudo bem, porque eu fui dormir. Então, o caso é dormir na hora certa, né? Dormir pelo menos meia-noite para poder acordar às 7. Então, eu fui dormir antes da meia-noite, então estou bem. E aí tem uma última dica que é sobre você esfriar o seu ambiente. A temperatura ideal para o nosso corpo dormir, permanecer dormindo, é lá para os 18 ou 20 graus. Então, se você está dormindo num ambiente muito quente, isso não facilita o sono. Então, se for possível você resfriar o seu ambiente,
e resfriar o seu corpo, resfriar o seu ambiente, pode ser mais um recurso para ajudar, tá? Só mais um recurso, só mais uma dica que pode te ajudar. Aí, isso daqui você vai ter que ir no meu canal do YouTube. Quem está aqui no Instagram vai ter que dar uma olhada depois na gravação do canal do YouTube, que eu estou projetando aqui um diário de sono. Isso aqui é para quem realmente tem muita dificuldade com sono, tá? Só que é uma ferramenta fantástica. Se você fala, Danilo, cara, para mim o sono é o que mais me atrapalha na minha vida. Eu preciso resolver isso urgente, porque está me atrapalhando demais. Então, eu vou falar, cara, faz o seguinte, vai lá no canal do YouTube, tira um print desse diário de sono e você precisa passar no mínimo uma semana, de preferência mais, respondendo essas perguntas nesse diário de sono todos os dias e depois você vai fazer uma avaliação do seu sono e vai identificar os dias que eu dormi bem, o que eu fiz? Os dias que eu dormi mal, o que eu fiz na noite anterior? E aí você vai começar a identificar um padrão e quem sabe você acha a fonte do porquê você não dorme bem. Então, vou ler aqui para vocês que estão aqui no Instagram, eu vou ler quais são os itens do diário do sono. Primeiro, a hora que eu fui... Então, esse daqui é para completar de manhã. São duas partes. A primeira parte para completar pela manhã. Que horas eu fui dormir? Que horas eu acordei? Quantas horas de sono eu tive essa noite? Então, você acordou, você faz esse registro. Quantas vezes eu acordei durante a noite? Quanto tempo eu passei acordado? Aproximado, né? Claro, mas se você tiver certinho, melhor. Quanto tempo demorou para eu conseguir dormir também? Vai acabar sendo aproximado, você vai ficar olhando no relógio o tempo inteiro, isso pode te atrapalhar a dormir. E quando eu acordei hoje de manhã, como que eu estava me sentindo? 1, muito disposto e acordado. 2, acordado, mas um pouco cansado. 3, sonolento. Então, isso você vai responder todo dia pela manhã, no mínimo por uma semana, para fazer uma avaliação do seu sono e por onde pode estar o problema. Isso logo de manhã. Mas tem uma outra para você preencher à noite antes de dormir. Lá vai. Então, à noite antes de dormir, você vai escrever aqui, vai responder. Hoje, ao longo do dia de hoje, quantos copos, quantas bebidas cafeinadas que eu tomei? Então, serve café, chá, Coca-Cola, etc. Então, e quando foram os horários que eu tomei essas bebidas? 2, número de bebidas alcoólicas que eu tomei, qualquer tipo de bebida alcoólica, e quais foram os horários que eu tomei essas bebidas alcoólicas. Quantas sonecas eu tirei ao longo do dia e de quanto tempo elas duraram. Quanto que eu me exercitei nesse dia e de quanto tempo foi esse período de exercício. E aí, a pergunta é, quanto sonolento eu me senti ao longo do dia? 1, tão sonolento que eu tive que lutar para ficar acordada na maior parte do dia. 2, um pouquinho cansada. 3, mais ou menos desperto. E 4, muito acordado, muito desperto. E aí você vai ter uma semana dessa avaliação. E dessa avaliação, essa semana, você vai conseguir tirar uns insights bem importantes sobre o seu sono. Se você estiver realmente comprometido a melhorar o seu sono, você usa isso daqui e vai ser fantástico para você ajustar. Lógico, depois você precisa fazer alguma coisa com isso, né? Você identificou o problema, agora vamos mudar esse hábito e testar e ver como você consegue melhorar o seu sono. Maravilha, então, só para finalizar essa parte da teoria que eu coloquei aqui, desses slides, para agora você sair com alguma ferramenta de tudo que você viu nessa aula, e quem não viu por completo, quem chegou agora, volta e assiste, vai, né, depois a gravação vai ficar aqui no Instagram e aqui no YouTube, assiste de novo e anota as dicas que eu dei e vê assim, nossa, aqui eu identifiquei 3 coisas, pelo menos, que eu estou fazendo muito mal, muito errado, que podem estar atrapalhando muito o meu sono.
Aí você pega essas coisinhas e fala, tá, eu sei que eu estou fazendo isso e eu sei que eu posso fazer isso para melhorar. E já registra 3 coisas para você fazer para melhorar o seu sono hoje, já coloca isso na sua programação, já começa a colocar isso em prática e depois vem me contar quais foram os resultados. É isso, então, dos slides. E agora, vou responder aqui as perguntas de vocês, do pessoal aqui que está no Instagram. Tenho dificuldade desde que nasci, totalmente desregulado, ainda mais com a rotina de jogador de pôquer. É possível acostumar o corpo de forma saudável a ter uma rotina de sono fora do padrão? Exemplo, dormir de 4 às 11. Olha, o problema não é dormir de 4 às 11, porque são 7 horas ininterruptas, então não tem problema nenhum você dormir das 4 às 11, desde que não entre luz no quarto, desde que você consiga dormir de forma profunda, desde que você consiga dormir de forma contínua e que você acorde se sentindo descansado. Então, dormir das 4 às 11 não tem problema. O problema é quando você dorme menos de 7 horas, o problema é quando você acorda várias vezes durante a noite, o problema é quando você não dorme de forma profunda. Então, é isso. Agora, vai uma observação importante aqui. No mundo da busca pela alta performance, existe uma certa... certas práticas de dormir menos ou de dormir de forma cortada, de forma fragmentada, para conseguir ter mais performance ou ter mais tempo no dia. E o princípio é interessante e até funciona, tá? Não vou dizer que não funciona agora, meio que no curto prazo. Mas o que acontece quando você faz isso? Acontece que no longo prazo você está danificando seu cérebro, danificando a sua saúde. Então, se você faz isso e não dorme 7 horas contínuas toda noite, você está acelerando o processo de demência, de degeneração cerebral. Se você quiser e estiver consciente disso e achar que tudo bem para você, tudo bem também. É uma escolha e é um período da vida, depois você ajusta, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas saiba disso, saiba que não é o ideal porque acelera o processo de degeneração cerebral, reduz o processo de aprendizagem. Então, o sono é fundamental para aprender. Fizeram uma experiência que deixaram pessoas dormindo bonitinho 7, 8 horas por noite e avaliaram a capacidade de aprendizado e deixaram outras pessoas acordadas a noite inteira e de manhã avaliaram a capacidade de aprendizado, pessoas que às vezes querem virar a noite estudando e tal. E aí viram que a capacidade de aprendizado durante a noite, de quem não dormiu, reduz em 40%. Então, o cara perde 40% de condição, de capacidade de aprender se ele passa uma noite em claro, por exemplo. E por quê? Porque o hipocampo, que é uma área responsável do seu cérebro responsável pela memória, fica meio que fechada para novas informações, rejeita, não ativa quando você dorme mal. Por isso que o sono, dizem que para você, quando você está estudando muito, é fundamental que você durma bem, porque senão você não registra a informação que você estudou. E é um baita de um desperdício, se você estuda pra caramba, não registra essa informação e perde, né, muito do, sei lá, vamos supor que você perde ali os 40% do que você estudou. Podia ter rendido 40% a mais se você tivesse dormido bem. Pronto, tendo isso dito, estou aqui aberto a perguntas, então quem tiver alguma pergunta para a gente conversar aqui agora. Vocês me veem olhando assim, em algumas horas que estou aqui numa casa na praia, aí tem ali umas vespas ali, tem umas mutucas aqui, eu estou rodeado de natureza. Bom, e aí, mais alguma dúvida ou vamos encerrar por hoje e curtir o fim de semana? O Gui chegou atrasado, mas beleza, Gui, eu vou publicar aqui no Instagram. Assim que terminar, dá uns minutinhos eu publico e aí você assiste. Também vou publicar no canal do YouTube,
essa e todas as outras estão publicadas lá, GG Tilt, você vai lá e assiste depois. Recomendo demais. Tem muita coisa lá, dá para estudar bastante sobre tudo que diz respeito ao mental game e ao tilt. Bom, pessoal, acho que é isso então. Se o Gui não tem nenhuma dúvida, o pessoal não tem nenhuma outra questão, vamos encerrando por aqui. Mas eu sei que esse é um ponto importante para o pessoal que joga pôquer, então manda para a galera assistir, manda para os seus amigos, para o pessoal do time, para todo mundo que você conhece que joga pôquer e tem dificuldade de dormir, manda essa live para a galera poder começar a melhorar o sono, para reconhecer, entender a importância de dormir bem. E isso daqui foi só a pontinha do iceberg, tá? Que eu coloquei aqui. Dá para aprofundar muito mais, no futuro eu vou aprofundar mais, tem muito ainda para trabalhar nesse assunto, para entender nesse assunto, ou seja, é um assunto muito importante e um grande causador de tilt. Então, se você tilta com frequência, esse é o primeiro ponto de partida para você começar a reduzir o seu tilt. Geralmente, quando as pessoas vêm me procurar, né? Danilo, tô tiltando muito, queria uma orientação sua e tal. Uma das primeiras coisas que eu pergunto é como é que está o seu sono? E é verdade. Geralmente o cara fala, puta, tô dormindo muito mal. Tá bom, então vamos começar por aí. Porque não adianta nada você querer mudar o seu mindset se você está dormindo muito mal. Porque aí é uma questão fisiológica, entende? O seu tilt vai ter uma questão fisiológica por trás que vai estar te atrapalhando. E não importa a mudança de mindset, que se você não dormir direito, você fica mais irritado, você fica mais explosivo. Captaram? Então é isso aí. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Estou vendo aqui mais uma pergunta do Herbert. Depois de jogar um torneio é difícil dormir, principalmente quando temos umas bads, até mesmo quando crava algum torneio, a adrenalina lá em cima. Sim, a adrenalina é um estimulante como a cafeína. Como a adrenalina é um estimulante como a cafeína, aquilo ali leva um tempinho no sangue e te estimulou. Então você precisa de um tempinho. Agora, se você seguir as dicas que eu passei antes, que são você ter um tempo depois de terminar, de fechou ali, desligou o computador, terminou o seu grind, agora você tem um tempo para antes de dormir. Você não vai tentar dormir direto. Pelo menos 1 hora fazendo coisas com luz baixa e outras atividades não digitais, 1 horinha vai ser o tempo suficiente. Pode, né? Pode variar de pessoa para pessoa, vai depender do nível, do pico de adrenalina que você teve antes de você ir dormir. Você usar isso. É isso aí, galera. Por hoje é só. Um grande abraço. Vou curtir aqui minha praia, curtam o fim de semana de vocês. Uma praia nada, né? Porque tá chovendo. Chovendo sem parar por aqui, mas vou curtir aqui esse tempinho. E enquanto isso, eu estou preparando uma surpresa para vocês, uma semana especial de conteúdo sobre tilt para vocês. Em breve vocês vão saber mais, vão ficar sabendo. Beleza? Falou, galera. Um grande abraço e um ótimo fim de semana.